1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. E nós estudamos esses dois versículos porque além desses dois versículos, obviamente, serem instrutivos para nós, a partir deles, conseguimos fazer uma exposição panorâmica, uma exposição macro, uma exposição geral da primeira carta aos Coríntios, detectando os problemas da igreja de Corinto, detectando as orientações que o apóstolo Paulo dá, como ele sintetiza os assuntos e as diretrizes que ele estabeleceu na carta nestes dois versículos que nós temos estudado. Então, se você chegou agora, perdeu, eu perdi os 4 estudos anteriores, esse é o 5º estudo. Se você perdeu os 4 estudos anteriores, não tem problema, você não vai ficar boiando, você não vai ficar perdido, você vai entender o estudo de hoje. São estudos autônomos que nós estamos fazendo. Mas se você quiser ver os anteriores e ter uma visão bem completa, panorâmica, da primeira carta aos Coríntios, você pode encontrar os vídeos dos estudos anteriores no YouTube. Se você não assina o nosso canal, se inscreva lá, ative o sininho. Todas as semanas tem sermões, vídeos, reflexões, todos os dias tem material novo ali para você poder assistir e compartilhar. Bem como também, se você tem filhos, a Domênica comentou que ela tem filhos pequenos aí ainda, né? Não sei qual a idade deles, mas nós temos também material do departamento infantil, que é publicado todos os domingos ali, cobrindo uma boa faixa etária. Temos as reuniões de jovens, que são publicadas ali também, e você pode acompanhar tudo no nosso canal. Vamos ler então 1 Coríntios 16, 13 e 14. São 2 versículos aí que estão no finalzinho da primeira carta aos Coríntios e que nos servem de ponto de partida para essa visão panorâmica que nós temos feito da primeira carta aos Coríntios. Veja então 1 Coríntios 16, versículos 13 a 14. Acompanhem comigo. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. A partir desses 2 versículos, nós estabelecemos 5 atitudes corretivas ou preventivas para a nossa vida cristã pessoal e eclesiástica, para nós termos uma boa vida cristã particular e uma boa vida cristã na igreja, relacionamentos cristãos adequados. Nós vimos então, listamos aqui 5 atitudes preventivas e corretivas para isso. Preventivas, porque se você olha para essas atitudes aqui e você vê que está tudo certo, está tudo bem, eu acredito que eu me enquadro aqui nessas orientações que o apóstolo Paulo dá, não incorro nesses problemas aqui, então você está se prevenindo, você está tomando uma vacina de prevenção, para que quando você notar que alguma coisa não está muito certo, você então já sabe onde recorrer, então você está prevenido dos erros da igreja de Corinto, tanto no nível pessoal como no nível eclesiástico. Porém, essas atitudes que nós listamos também são corretivas. Isso quer dizer o quê? Pode ser que você, como crente individual, ou até mesmo uma igreja, pode olhar para esses versículos e identificar aqui algumas falhas. Falar, olha, nisso daqui eu estou muito parecido com a igreja de Corinto. Nisso daqui eu estou ali do lado dos coríntios, eu estou fazendo igualzinho eles faziam. Então eu preciso seguir as orientações do apóstolo Paulo, seguir as orientações da palavra de Deus, seguir aqui as orientações que ele dá nesses 2 versículos, para que as coisas possam ser corrigidas. Por isso que nós estamos falando que são 5 atitudes corretivas e preventivas. E essas 5 atitudes, que são facilmente detectadas aqui nos versículos 13 e 14, são as seguintes. Vigilância, nós já estudamos a respeito disso, a necessidade de nós estarmos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, não dormirmos no ponto espiritualmente. Além da vigilância, nós estudamos também a importância da firmeza doutrinária. É importante que nós, como crentes, individualmente, como igreja, nós não sejamos frouxos doutrinariamente, mas que nós tenhamos definições claras de fé, crenças objetivas, baseadas na palavra de Deus, e que nós sejamos firmes nessas doutrinas. Firmeza doutrinária, segunda atitude que nós estudamos. Terceira atitude que nós estudamos foi a maturidade.
é importante que o crente cresça na fé. É importante que o crente amadureça. Ele tem que buscar esse crescimento. Ele tem que buscar amadurecer, deixar as coisas de criança, o comportamento de bebezão espiritual, o comportamento infantil na fé e adotar uma postura madura, uma postura de homem adulto, de mulher adulta, de alguém que tem crescido na fé. Então nós já vimos vigilância, firmeza doutrinária, maturidade e nós vimos também a quarta atitude, a última que nós estudamos, é a força ou o fortalecimento. O cristão deve ser alguém que se fortalece, que trabalha nos seus músculos. Tá? E hoje nós vamos ver o amor, que é a última dessas atitudes aí. Então são essas 5, vigilância, firmeza doutrinária, maturidade, força ou fortalecimento e o amor. São essas 5 atitudes que nós detectamos aqui nos versículos 13 e 14 de 1 Coríntios, capítulo 16, que nos serviu de base para nós fazermos esse voo panorâmico aí. Já que Paulo parece olhar para essas orientações, nós podemos olhar para essas orientações que Paulo dá, melhor dizendo, olhar para essas orientações e ver nelas um resuminho da carta da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ver um resuminho ali. Olha, se eles precisavam fazer isso que Paulo está falando, se eles precisavam tomar essas 5 atitudes, é porque eles tinham esses e esses problemas. E é isso que nós temos feito. E hoje nós vamos entrar nessa última atitude, que é o amor. No versículo 14, Paulo fala: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então nós vamos falar hoje sobre amor cristão. E antes de entrarmos propriamente dito, no estudo propriamente dito do amor no contexto de 1 Coríntios, antes de nós entrarmos nesse estudo propriamente dito, como nós sempre temos feito, eu quero fazer algumas considerações iniciais aqui com vocês a respeito desse tema, porque amor cristão é um tema geral, mas é um tema que infelizmente está muito banalizado no nosso meio. Eu vou comentar isso aqui nessas considerações iniciais. Então, quais são as considerações prévias que eu quero fazer com vocês a respeito do amor cristão, para que nós estabeleçamos aí alguns pressupostos e então caminhemos para o texto de 1 Coríntios, vendo quais são as instruções de Paulo para aquela igreja. Veja só, primeira consideração prévia. O amor é uma marca distintiva do cristão. João capítulo 13 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Assim que Jesus definiu essa marca distintiva dos servos dele, distintiva dos seus discípulos, a marca distintiva dos cristãos. O relacionamento cristão é marcado por um amor mútuo, o amor uns aos outros. Essa é a marca do povo de Deus. Ao longo de toda a história, desde os tempos do Novo Testamento, a marca da igreja, de uma igreja sadia, de crentes sadios, é o amor cristão. Essa é uma marca distintiva do povo de Deus. Outra consideração que eu quero fazer com vocês é que o amor que nós encontramos na Bíblia, que nós vamos estudar hoje, é um dos atributos divinos que é expresso na vida do cristão. Em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, nós lemos o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É interessante a afirmação que João faz aqui. Ele fala: Deus é amor. Isso não significa que existe algo místico no amor, ou que o amor é um tipo de divindade, não é isso. Mas que o amor é um atributo intrínseco a Deus. O amor é um atributo que é expresso na vida do cristão, porque nós somos filhos de Deus agora. O cristão expressa o amor porque expressa o caráter do Pai, porque expressa o caráter do próprio Deus que nos regenerou. Por isso que João fala: aquele que é nascido de Deus, aquele que conhece a Deus, ama. E aquele que não conhece a Deus não ama, porque Deus é amor. Outra consideração prévia aqui, vamos caminhando. Jesus resumiu toda a lei de Moisés em 2 mandamentos relacionados ao amor.
Ele diz lá em Mateus 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, quando questionado a respeito de como resumir a lei, qual é o centro da lei, como sintetizar a lei, Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou seja, com todo o seu ser, com todas as suas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Partindo do pressuposto que nós já nos amamos o suficiente, Jesus fala, então você deve amar ao próximo com o mesmo entusiasmo, vigor, esforço e dedicação que você ama a você mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao próximo como a ti mesmo. Vejam aqui, Jesus resumiu a lei de Moisés nesses princípios. Então nós vemos o destaque que o amor cristão recebe na teologia do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós já percebemos isso também. O livro de Deuteronômio enfatiza que as leis dadas por Deus ao povo de Israel tinham por alvo o coração do povo, para que o povo amasse a Deus. Nós vemos essa ênfase ao longo de toda a Bíblia. Outra consideração, nós estamos aqui nas considerações prévias ainda. O amor cristão deve ser vivido de modo intenso. O amor cristão não pode ser relapso, o amor cristão não pode ser fraco, o amor cristão não pode ser frouxo, o amor cristão não pode ser morno, uma coisa assim, sem sabor, uma coisa imperceptível. O amor cristão deve ser intenso. E eu trouxe aqui dois textos de 1 Pedro, da primeira carta de Pedro, que enfatizam isso. Pedro fala, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1,22. Há uma ênfase aqui. É algo que vem de dentro para fora, do coração, não é algo artificial, algo mecânico, e é algo que é feito ardentemente, intensamente. E em 1 Pedro 4, ele também diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, o amor cristão ele deve ser vivido com intensidade. É por isso que nós devemos estudar esse tema que estamos falando aqui. Porque se a Bíblia fala que eu devo amar os meus irmãos intensamente, eu tenho que definir, eu tenho que descrever, eu tenho que delinear quais são os limites, os contornos, as formas, as expressões desse amor cristão. Além disso, nós aprendemos em 1 João capítulo 3 também. 1 João fala muito sobre amor, o amor cristão. Nós aprendemos em 1 João capítulo 3, os versículos 16 a 18, que o amor cristão envolve ação e não apenas palavras ou sentimentos. O amor cristão envolve ação, envolve agir, envolve as mãos, trabalhar, e não apenas palavras ou ideias, sentimentos subjetivos. 1 João 3 diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e ver seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, o amor que Deus expressou por nós em Cristo foi um amor prático, um amor sacrificial, um amor que levou Jesus até a cruz para morrer por nós. E o nosso amor agora, esse mesmo amor foi derramado no nosso coração, esse amor agora, o nosso amor agora é um reflexo disso. De maneira que nós temos que estar prontos a dar a vida pelos nossos irmãos. E João fala, como assim você vê o seu irmão tendo necessidade e o seu coração não se aperta? Você não ajuda, você não se move em direção a ele. Por quê? Porque nós não podemos amar nem de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Por fim, uma última consideração prévia que eu quero fazer aqui é que o amor é a virtude mais banalizada que nós vemos nos nossos dias. Isso dentro e fora da igreja, infelizmente. As pessoas pensam que amar significa aceitar qualquer tipo de ideia e comportamento sem nenhum tipo de resistência ou julgamento. As pessoas pensam que isso é amar. Amar é aceitar tudo, é abrir os braços para qualquer coisa. As pessoas pensam que isso é amor. E aí vem aquele pessoalzinho chato, aquele pessoalzinho mala sem alça, do não julgueis. Ah, não julgueis, quem é você para julgar? Não podemos julgar. Esse pessoalzinho mala, esse pessoalzinho que não estuda a Bíblia, que fala
do não julgueis para qualquer coisa, chega e quer abraçar tudo. E a igreja dessas pessoas abraça tudo também. E com isso acaba chegando os movimentos LGBT, acaba chegando todas essas causas que vêm por aí, abraçando aquilo, mostrando que a igreja tem um amor que é compatível com esse tipo de coisa. Isso não é o amor bíblico. Isso não é um amor bíblico porque Hebreus capítulo 12 fala que Deus corrige os seus filhos a quem Ele ama. E já entrando aqui em 1 Coríntios, nós vemos que o amor que o apóstolo Paulo expressa pelos coríntios era sim um amor que envolvia bronca, que envolvia exortação, que envolvia discordância, que envolvia rejeição, reprovação, que envolvia a disciplina. Veja só 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Nós temos que jogar fora esse conceito de amor genérico que as pessoas têm, de abraçar tudo, de não julgar. Não é assim o amor bíblico. O amor bíblico é pautado pela palavra de Deus. Nós vamos ver isso. Mas veja 1 Coríntios 4,14. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Meus amados, Paulo amava aquelas ovelhas rebeldes, aquelas ovelhas sujinhas lá da igreja de Corinto. E Paulo amava tanto essas ovelhas ao ponto de admoestá-las, de corrigi-las. Veja também o versículo 24 do capítulo 16. O último versículo de 1 Coríntios, uma carta severa. 1 Coríntios é uma carta dura, uma carta cheia de bronca, de partes pesadas. Mas veja como Paulo termina a sua carta. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Ou seja, essa ideia banalizada que as pessoas têm de amor, de aceitar qualquer ideia, qualquer comportamento, sem qualquer resistência ou julgamento, isso aí não existe na Bíblia. Isso é estranho à Bíblia. Deus disciplina seus filhos quando eles estão errados, porque Deus ama os seus filhos. Hebreus capítulo 12 nos ensina isso. E Paulo exortou os coríntios, sim, quando eles estavam errados, porque eles eram filhos amados de Paulo. Outra expressão dessa banalização do amor é que as pessoas pensam que amar, e isso a mídia faz muito bem, amar é você ser bobo. É você ser uma pessoa crédula de tudo. É você acreditar em qualquer coisa. É você sempre se dar mal porque você acredita que todo mundo é bonzinho. É você levar golpe, é você ser roubado, é você ser ludibriado, é você ser enrolado, as pessoas darem um nó em você. Ah, mas é porque eu amo as pessoas e eu sou muito bonzinho. Isso é amar. E amar é ser bobo para muitas pessoas. E isso não é verdade. O amor bíblico não é um amor bobo. O amor cristão não é um amor bobo, não. Nós precisamos rejeitar também essa desvirtuação que fizeram do amor. Outra expressão dessa banalização que nós vemos, as pessoas pensam que amar, que a expressão do amor é apenas fazer boas obras, não tendo nenhum critério de prioridade, não tendo nenhum critério de responsabilidade, não tendo nenhum direcionamento específico. Então as pessoas pensam assim, olha, se você vai numa igreja que distribui sopão para mendigo, então você está numa igreja que ama o próximo. Então você está numa igreja que ama as pessoas. Agora, se você vai numa igreja onde só tem pregação, onde só tem serviço de assistência social para os membros da igreja, como é a nossa igreja, muitas pessoas olham para a nossa igreja e falam, não, essa igreja não tem amor, essa igreja não ama as pessoas. Porque se uma pessoa me pede alguma coisa, eu não consigo não amar aquela pessoa e eu vou querer fazer o bem para ela. Isso é o amor genuíno. Opa. O amor bíblico tem critérios, o amor bíblico tem prioridades, o amor bíblico tem diretrizes para ser executado, para ser expressado. Então as pessoas banalizam o amor, acreditando que amar é somente fazer boas obras, e fazer boas obras sem qualquer tipo de critério ou prioridade. E não é assim que o amor da igreja se expressa, ou o amor na igreja se expressa. E por fim, para muitas pessoas, e aqui talvez seja o mais grave, as pessoas pensam que amar significa abrir mão da verdade e da justiça, apoiando muitas vezes o que é errado, abertamente errado, apenas em nome da empatia.
Então, é o pai que chega para o filho e fala: filho, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas o que você fizer eu te apoio. E aí o filho decide abandonar os estudos, decide viver a vida aí feito um desleixado, não tá nem aí para nada, mas o pai fala: olha, eu amo tanto meu filho que eu preciso apoiá-lo nessa fase da vida dele. E às vezes o filho se envolve com coisa errada, com drogas, engravida uma moça, aí o menino fala: pai, eu vou abortar. O pai fala: olha, filho, eu não abortaria, mas como eu te amo, eu vou te apoiar nessa decisão. Isso é alguém que não entendeu, uma atitude típica de alguém que não entendeu o que é amar de verdade, o que é amar nos termos divinos, o que é o amor definido pelo próprio Deus. Não existe amor fora de Deus. O que existe fora de Deus são distorções do que é o verdadeiro amor, são desvirtuações do que é o verdadeiro amor. E uma pessoa que faz esse tipo de coisa, que sacrifica a verdade e a justiça em nome do amor, é uma pessoa que não ama de verdade. Então, tendo essas considerações prévias em mente, nós podemos olhar agora para a igreja de Corinto, porque Paulo termina o versículo 14, 1 Coríntios 16, 14, falando: todas as coisas que vocês fizerem, façam com amor. Tudo que vocês fizerem, façam em amor. Por quê? Bom, em primeiro lugar, nós já vimos isso à saciedade antes. Os crentes de Corinto, eles eram orgulhosos, eles eram prepotentes, e eles colocavam o conhecimento, a sabedoria que eles tinham, acima do amor pelos irmãos e acima do amor a Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 8. Veja aí o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Olha só. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Veja bem, Paulo não está falando aqui que é proibido estudar a Bíblia, tá? Porque as pessoas podem olhar para esse versículo e falar: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então eu não vou estudar porque eu não quero ficar orgulhoso. Não é isso. O problema é que os coríntios, eles colocavam o conhecimento e a sabedoria acima do amor a Deus e acima do amor aos irmãos. De maneira que eles praticavam as coisas da igreja, eles viam as outras pessoas com arrogância, com prepotência. Era um conhecimento sem amor. E o que Paulo está falando aqui não é que nós não temos que ter conhecimento para ter amor. É que o nosso amor tem que ser... Nosso conhecimento tem que ser regado pelo amor. O nosso conhecimento tem que ser nivelado pelo amor. O nosso conhecimento tem que ser dirigido pelo amor para que nós não sejamos pessoas soberbas, orgulhosas. E isso é extremamente útil para os nossos dias. Porque, trazendo para uma realidade aqui que não é imediatamente a realidade de 1 Coríntios 8, onde Paulo está falando aqui da liberdade cristã, no comer carnes que eram sacrificadas aos ídolos e tudo mais, mas trazendo esse princípio que Paulo nos ensina para os nossos dias, aplicando em outro contexto, nós podemos muitas vezes reconhecer em nós ou em outras pessoas indivíduos que se julgam pessoas que têm um conhecimento especial de várias coisas, que são sábios, grandes conhecedores de tudo. E nós percebemos muito isso nesses últimos dias na política. Tem pessoas que se acham detentoras de um grande conhecimento político. Não, porque eu sou uma pessoa iluminada. Eu não me guio nem pela direita, nem pela esquerda. Eu tenho um grande conhecimento de política. No passado eu era ignorante, mas agora eu estou iluminado. E ao falar isso, a pessoa não diz isso para instruir, para ajudar, para orientar. A pessoa fala isso para desprezar, para humilhar os outros, do tipo: você acredita nisso? Bobinho você. Você é um tolinho, você não sabe de nada. Você não sabe das coisas. Então essa atitude de desprezo, de humilhação, de soberba, de arrogância, de se colocar acima dos irmãos, é essa postura que Paulo está repreendendo aqui, que é o que os coríntios faziam. Eles eram orgulhosos, prepotentes, mas por conta do conhecimento que eles tinham de tudo. Sábios que só vendo. Mas Paulo fala: o conhecimento gera orgulho, ensoberbece. O amor é que constrói direitinho. Se você só tem conhecimento, isso não vai edificar a igreja. Isso não é útil para o crescimento da igreja. Você precisa de conhecimento, mas você precisa do amor. O amor é a parede que vai orientar esse conhecimento. O amor é a parede que vai impedir com que o ego infle a ponto de afetar outros irmãos.
Esse era um problema da igreja de Corinto. E é um problema que, infelizmente, nós temos visto hoje também que deve parar. Os irmãos devem ser humildes. Os irmãos devem ser respeitosos, não devem achar que são dignos de um conhecimento inédito, iluminados, e com isso ensoberbecendo-se, tendo o ego inflado, humilhar e desprezar outros irmãos. Além disso, a igreja de Corinto também abusava da liberdade cristã. Eles viam que eles eram livres em Cristo, como de fato nós somos, mas eles transformavam a liberdade em libertinagem. E eles buscavam os seus próprios interesses e não os interesses dos seus irmãos. Paulo vai combater isso em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 23 e 24. Eles não eram altruístas, eles pensavam só em si. E uma expressão disso é o modo como eles lidavam com a ceia do Senhor. Nós já estudamos isso em vídeos passados. Nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33, eles não esperavam os outros irmãos para participar da ceia. Então tinha lá uma turminha, estava todo mundo com fome, a galera comia, e os mais pobres, que chegavam mais tarde, chegavam na igreja, além de perderem aquele momento da ceia, eles também não tinham mais o que comer, porque o pessoalzinho guloso, que não se preocupava com os outros irmãos, que não estava nem aí para eles, já tinha devorado tudo, já tinha participado daquela refeição e tinha desprezado os outros irmãos. Fruto de falta de amor. Eles eram pessoas preocupadas só com seus próprios interesses. Os coríntios também usavam de modo errado os dons espirituais. Eles não exerciam os dons espirituais com amor. Eles exerciam os dons espirituais muitas vezes para obter status pessoal. E ao invés de usar os dons para promover a edificação da igreja. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo falou, olha, eu vou apresentar para vocês um caminho mais excelente do que os dons. Vocês estão aí se matando para procurar os dons. O final de 1 Coríntios 12, comecinho do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala, olha, vocês estão aí se matando, procurando os dons, vocês não entenderam como que os dons devem ser exercidos. Vocês não entenderam que isso não deve ser motivo de status, de briga, de disputa dentro da igreja. Os dons devem ser exercidos em amor. O que rega, o contexto, a esfera na qual os dons devem ser exercidos é a esfera do amor cristão. Fora disso, há apenas disputa, elitização, e isso não coopera para a edificação da igreja. E de fato, nós percebemos que a raiz de todos os problemas da igreja de Corinto, pelo menos nessa primeira carta aqui, era a falta de amor. Os coríntios não eram pessoas que exerciam o amor cristão, e a igreja estava definhando. Os crentes estavam definhando. Não é por acaso, então, que nós temos o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o capítulo áureo do amor. Nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, um capítulo que está no meio da discussão a respeito do uso dos dons. Um capítulo que endereça, 1 Coríntios 13 parece que endereça o amor como solução para vários problemas, se não todos os problemas que os crentes de Corinto estavam enfrentando. E Paulo, em 1 Coríntios 13, demonstra quais são as características do amor cristão e como essas características auxiliariam, ajudariam, orientariam, direcionariam os crentes a resolver os problemas que eles tinham dentro daquela igreja. Então, vamos olhar mais de perto, rapidamente, 1 Coríntios capítulo 13, acompanhem comigo. Esse trecho é um trecho muito usado em convite de casamento. Sempre você vê lá em convite de casamento o pessoal falando, né? O amor, tudo espera, tudo sofre, né? E coloca lá no convite de casamento. É lindo esse texto mesmo, realmente é o texto áureo do amor cristão. Mas, desculpe aí se você acha que esse texto fala de amor conjugal, eu talvez esteja jogando aí um pouquinho de água fria, um balde de água fria em você. Esse texto, claro, pode se aplicar também ao contexto do relacionamento conjugal, claro. Mas Paulo não está pensando nisso. Paulo está pensando no contexto do amor cristão. Entre crentes casados, esse amor vai se aplicar também, é claro. Mas Paulo está pensando no contexto da igreja. Paulo está pensando no amor cristão que eu tenho pelo meu irmão, que eu tenho pelos meus pastores, que eu tenho pelas crianças da igreja, que eu tenho pelos mais velhos, que eu tenho pelos mais novos. Nesses relacionamentos cristãos, a marca que Paulo quer enfatizar é o amor. O amor é o que solucionaria o problema dentro da igreja de Corinto.
Claro, haveriam outras questões que eles precisariam resolver, ele especificou isso ao longo da carta, mas parece que a raiz, o tronco dos problemas era a falta de amor. Vamos olhar então aí em 1 Coríntios, capítulo 13, quais são as características do amor cristão. Paulo nos dá aqui um retrato muito bonito e muito detalhado de como o amor cristão se comporta. E você vai avaliar na sua vida se você tem essas marcas do amor cristão ou se você precisa exercê-las, se você precisa buscar aqui, pedir a Deus para que essas virtudes sejam vistas e expressas na sua vida. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31 e na sequência o capítulo 13. Olha só. Paulo falou dos dons e ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O apóstolo Paulo mostra aqui para os coríntios que o amor é superior a quaisquer dons, porque o amor é permanente. Um dos motivos que o apóstolo Paulo dá para eles procurarem o amor, falou: olha, vocês, mais do que ficar procurando os dons aí para vocês se degladiarem, vocês têm que procurar o amor. Por quê? Porque os dons passam, mas o amor permanece. Veja o que diz o versículo 8, na sequência do que a gente leu aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Então o apóstolo Paulo está falando que, olha, vocês estão buscando coisas que são boas, que Deus deu à igreja, mas quando você faz isso sem ter em vista o amor, sem fazer isso na esfera do amor, tudo isso se perde, porque esses dons são passageiros, essa realidade é passageira, mas o amor permanece. É claro, o amor é um atributo do próprio Deus, portanto, não é algo mutável, não é algo que vai deixar de existir. O amor sempre existiu desde a eternidade, onde as pessoas da Trindade se amavam, se relacionavam nesse amor genuíno, verdadeiro, e no futuro, quando acontecer tudo que está prometido aí para acontecer no futuro, o amor ainda existirá, é claro. O próprio Deus é amor, como João fala. Então nós aprendemos que os coríntios deveriam buscar o amor, ao invés de ficar buscando os dons, numa disputa, numa disposição ali de hierarquias, de elitização. Paulo fala: busquem o amor. Por quê? Porque o amor tem essas características aqui. E nós vemos aí no versículo 1 que, para ilustrar isso, Paulo usa de alguns exageros, né? Paulo usa de figuras de linguagem, uma hipérbole, ele exagera algumas coisas. Ele fala assim no versículo 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Né? Paulo aqui está pensando: olha, eu posso falar todos os idiomas humanos. O dom de línguas era isso, falar idiomas humanos, algo que acontecia no primeiro século. Eu posso falar vários idiomas aqui, todos os idiomas, e eu posso até mesmo falar um idioma que venha dos céus, um idioma angelical. Paulo não está falando que existe uma língua dos anjos, ele está usando aqui de um exagero. Ele fala: olha, se existisse uma língua dos anjos e eu falasse essa língua angelical, essa língua celeste, ainda que eu falasse todas as línguas humanas da terra e as línguas dos céus, se eu não tivesse amor, nada disso teria valor. Isso não se aproveitaria para nada. Isso seria inútil. E ele fala: eu seria como o bronze e o símbolo, que só fazem barulho. Aqui o bronze provavelmente é a figura de um sino, de um gongo. O gongo e o símbolo eram instrumentos aí, espécies de instrumentos musicais, né? Que eram usados em rituais pagãos e faziam muito barulho.
Então você estava passando num templo, você ouvia lá a adoração a Dionísio, os outros deuses lá, você tinha esses materiais, esses metais sendo tocados, fazendo muito barulho, mas eles não transmitiam mensagem nenhuma, não havia eloquência nenhuma, não havia nada edificante nisso, era só barulho, 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 barulho. Então Paulo está falando, olha, eu poderia falar muitas coisas, ter todos os dons possíveis e inimagináveis de línguas, mas se eu não tivesse amor, isso seria apenas barulho. Não se aproveitaria nada disso. E é interessante observar que o contexto pentecostal usa esse versículo para justificar os labachúrias, os decovanai da vida, falando que isso aí é língua dos anjos. Né? Fala, Paulo aqui está falando de língua dos anjos, eu expliquei o que é isso. Mas o meio pentecostal fala, não, a língua dos anjos é o labachúria, é o decovanai, é o ripa lá para trás, essas coisas, essas bagunças que eles inventam aí. Mas eles ignoram, os pentecostais ignoram o tópico central do texto. Eles ignoram o assunto aqui que Paulo está tratando. Paulo não está tratando aqui sobre o dom de línguas. Paulo está falando aqui sobre a falta de amor no exercício dos dons. E o meio pentecostal que promove aquela bagunça, né, que faz do exercício dos dons um contexto de bagunça, enfim, o caos ali, é também usado, no meio pentecostal, os dons são usados para promover a elitização, para promover o orgulho. Então você vê os pentecostais usando um texto para justificar o injustificável e esquecendo deliberadamente, rejeitando aquele que é o propósito do texto. Paulo está falando, olha, o amor é o que deve permear tudo, mas o meio pentecostal usa o dom de línguas para elitizar as pessoas. Eu já sou batizado com o Espírito Santo. Uma invenção aí de segunda bênção que eles inventaram. Eu já sou batizado com o Espírito Santo, então eu sou superior, eu sou de uma casta superior. Elitização, problema da igreja de Corinto. Ou orgulho, eu falo em línguas e você não. Eu tenho o dom de profecia e você não. Orgulho, soberba, problema da igreja de Corinto. Então nós não podemos usar a palavra de Deus de maneira desvirtuada, de maneira distorcida, para aprovar uma prática errada nossa e ignorar o contexto do que está sendo falado aqui. E fazer justamente aquilo que o texto reprova. Então o versículo 1 nos mostra que se esses dons na igreja de Corinto não fossem usados para a edificação da igreja, isso não servia de nada. Era algo inútil. Não havia proveito nenhum nisso, era só barulho. No versículo 2 nós lemos o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo está falando aqui, olha, você pode ter os dons mais extraordinários, os maiores dons, profecia, fé ao ponto de mover montanhas, né? Você pode conhecer os mistérios de Deus, ou seja, mistério na teologia paulina, no Novo Testamento, era aquilo que estava oculto no passado, mas que Deus revelou agora depois da vida de Jesus. Deus revelou agora no Novo Testamento. Era algo que estava oculto, mas agora foi revelado. Ou seja, você pode saber todas essas coisas, todos os mistérios de Deus, tudo que estava oculto e foi revelado, tudo que será revelado, você pode saber tudo isso. Você pode ter todo o conhecimento possível, seja divino, seja humano, ser uma pessoa com uma cabeça repleta de informações, de conhecimento, de sabedoria. Mas isso não será absolutamente nada. Paulo usa aqui uma expressão enfática. Paulo usa aqui uma palavrinha enfática. Ele falou, isso não vai ter proveito nenhum se você fizer isso longe do amor cristão, desconsiderando o contexto do amor cristão, desconsiderando as realidades do amor cristão. E é triste ver que muitos crentes têm um conhecimento bíblico invejável. Muitos crentes têm um conhecimento bíblico assim que você fala, nossa, essa pessoa sabe muito de Bíblia. Mas são pessoas que não sabem tratar bem os seus irmãos. São pessoas que humilham, esnobam, dão carteiradas nos outros mais humildes, ao invés de incentivá-los, ao invés de encorajá-los, ao invés de cativá-los e ensiná-los. Isso mostra que não basta você ter conhecimento das coisas. Você precisa do amor cristão. É na esfera do amor cristão que a igreja é beneficiada pelos dons. É na esfera do amor cristão que os crentes se edificam uns aos outros. E longe disso, só há orgulho, prepotência, arrogância e soberba.
O versículo 3 diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Até mesmo os maiores atos de caridade, o próprio martírio, se é feito longe do amor cristão, fora das definições de amor cristão, fora das inclinações, das direções, das disposições do amor cristão, isso não tem valor nenhum. E veja só, até mesmo os pagãos valorizavam o sofrimento e a caridade. Os pagãos valorizavam isso. Mas Paulo está falando, essas coisas não têm valor intrínseco por si só. É necessário, para que isso seja útil, edificante, para que isso tenha valor, para quem faz esse tipo de coisa, é necessário que haja amor cristão permeando tudo isso. E isso pode acometer esse perigo de fazer as coisas sem amor, de até dar o próprio corpo ali sem amor. Isso pode acontecer dentro da igreja. Existem pessoas que trabalham arduamente na igreja, que sacrificam seu corpo, suas energias, seu vigor, seu tempo, seus recursos financeiros, que dão tudo isso na igreja, mas fazem isso de forma errada. Fazem isso desprezando os irmãos, fazem isso deixando de pensar nos irmãos, fazem isso sem lembrar do compromisso que eles têm para com Deus e o compromisso que eles têm para as pessoas, tratando mal ali as pessoas, achando que só por elas fazerem esses atos aí de caridade, isso é suficiente, e ignorando que nós estamos edificando pessoas e não coisas. Então nós precisamos sempre avaliar a nossa mente, sempre avaliar o nosso coração, para ver se os nossos atos, se as nossas mãos, se os nossos pés estão indo, fazendo, se nós estamos trabalhando, pensando nos nossos irmãos, levando os nossos irmãos em conta e agindo permeados por um amor cristão, e não pela simples boa ação, pela simples boa obra, pela simples caridade. E na sequência dos versículos 4 a 7, o apóstolo Paulo nos dá aqui uma descrição de como é o amor cristão. E é uma descrição muito bonita, muito rica, e que nós devemos sempre ter em mente. Nós devemos sempre ter em mente essa descrição que o apóstolo Paulo faz do amor cristão, porque ele faz isso de uma maneira muito prática. O apóstolo Paulo é muito prático na descrição que ele faz do amor cristão, contrariando a ideia que algumas pessoas têm de que amor é uma coisa abstrata, é uma coisa subjetiva, é um calorzinho que você sente na barriga, né? É uma coisinha assim que dá uma vontade de fazer alguma coisa. Isso não é amor. Isso aí que as pessoas inventam não é amor. Amor, nos termos bíblicos, é algo prático. É algo que envolve, sim, as nossas emoções, disposições, predisposições. Mas é algo que o apóstolo Paulo coloca em termos muito práticos. Veja só como ele define o amor aqui. Como ele descreve o amor cristão aqui. Ele fala que o amor cristão é paciente. Isso significa que nós devemos ser longânimos. O amor cristão é longânimo. Nós não podemos ter pavio curto. Nós devemos demorar para executar o nosso juízo sobre outras pessoas. O viver do amor cristão, a expressão do amor cristão não é afobada. O amor cristão não é afobado e impaciente. Muitas vezes nós temos que lidar com pessoas que nos tiram do sério. Qual deve ser a nossa postura então? Olha, eu vou resolver esse problema com essa pessoa, mas eu vou fazer isso semana que vem. Na semana que vem eu vou resolver isso com essa pessoa. Esse foi um conselho que eu acho que o pastor Thomas uma vez me deu. O pastor Thomas ou o pastor Marcos, um dos dois. Ele falou, olha, quando você estiver muito bravo, irritado ali com uma coisa, e você quer resolver aquilo agora, você fala, eu vou resolver isso com aquela pessoa na semana que vem. Porque nós não podemos ser impacientes. Nós não podemos ser pessoas afobadas. E o texto fala que o amor cristão é um amor paciente, longânimo, demora para o pavio acabar. Nós não podemos ser pessoas com pavio curto. O amor cristão nos dá essa predisposição, essa capacidade. O amor cristão, o apóstolo Paulo diz, também é benigno. E benignidade significa ter uma predisposição positiva. É você ter a iniciativa de promover o bem aos outros.
ter uma atitude positiva para com os outros. A pessoa benigna, ela trata os outros com cordialidade, ela evita aspereza, ela evita falta de educação, ela responde adequadamente às pessoas, mesmo quando ela é tratada com aspereza, mesmo quando ela é tratada de um modo não muito legal, ela responde de maneira adequada. E essa característica do amor cristão é contrária àquela frase tão comum do bateu, levou. Ou quem fala o que quer, ouve o que não quer. Comigo é assim, falou, levou. O amor cristão é benigno, há uma predisposição positiva, há uma iniciativa nossa em promover o bem das pessoas. Há uma iniciativa nossa em evitar a aspereza, a indelicadeza, a falta de educação. O crente é alguém cordial. E essa é uma expressão do amor cristão. Nós não somos respondões, nós não somos bocudos, nós não somos pessoas mal educadas. O povo de Deus não pode ser assim, porque o amor cristão se expressa em benignidade. O apóstolo Paulo também diz que o amor cristão não arde em ciúmes. E a palavra que Paulo usa aqui tem um sentido até que agressivo. A ideia é de uma água fervendo. O amor cristão não ferve por algumas coisas. O amor cristão não fica borbulhando por algumas coisas. Nós poderíamos pensar isso no contexto dos ciúmes, no contexto da raiva, no contexto do ódio, no contexto da inveja. Talvez seja esse o contexto imediato aqui que o apóstolo Paulo esteja pensando. O amor não arde em inveja, ele não borbulha de inveja. E isso era um problema dos coríntios. Se vocês olharem 1 Coríntios 3:3, vocês verão isso lá. 1 Coríntios 3:3 diz assim, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, os coríntios estavam borbulhando, fervendo de raiva, de ódio, de inveja, uns dos outros aí, quase se devorando. O amor cristão não é assim. O amor cristão não arde em inveja, não arde em ciúmes. Nós não nos incomodamos com o sucesso alheio. Nós não nos incomodamos com o sucesso dos nossos irmãos. Nós não ficamos bufando, vendo o sucesso dos nossos irmãos e invejando aquilo, desejando que eles se deem mal para que a gente se dê bem. Eu invejo você. O amor cristão não tem essa predisposição. O amor cristão, ele não arde em ciúmes. Paulo também fala que o amor cristão não se ufana. E essa expressão, aqui da nossa Bíblia, pode parecer, da Almeida Revista Atualizada, pode até parecer um pouco difícil de entender, né? O que é não se ufanar? A ideia é que o amor não é exibido. O amor cristão não se gaba. A pessoa, o crente que ama, nos termos do amor cristão, não é alguém que fica procurando atenção para si, não é alguém presunçoso. O amor cristão não é presunçoso. Os coríntios, como nós já vimos, eles se achavam muito. Eles se achavam a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Eles se achavam demais. E eles ostentavam espiritualidade, eles ostentavam sabedoria. Essa era a disposição que eles tinham. E Paulo fala, olha, o amor cristão não se ufana e não leva ninguém a ter uma postura inflada dessa, uma postura exibida dessa, uma postura presunçosa como essa. E é importante nós lembrarmos disso, porque nós como crentes não podemos de modo algum humilhar os nossos irmãos para exaltar a nós mesmos. Que é isso que os coríntios estavam fazendo. E notem bem, essa atitude de humilhar os outros para exaltar a si mesmo, nem sempre vem no contexto de uma discussão, às vezes vem no contexto de uma brincadeirinha inocente, de um comentário ali descontraído, de uma opinião exaltada ali, de uma opinião colocada como a melhor. E às vezes nessas brincadeiras inocentes, nesses comentários, nessas opiniões, há uma exaltação própria. Você se gaba, você se infla, você se exibe e em detrimento, né? Com isso você humilha a outra pessoa, você esnoba a outra pessoa. Paulo fala, o amor cristão não é assim. O amor cristão não se comporta desse jeito. Cuidado com o que você fala no WhatsApp, cuidado com o que você fala no Facebook, cuidado com o que você fala pessoalmente. As pessoas às vezes percebem as brincadeiras e elas veem que você está se ufanando aqui, que você está se gabando. Parece uma brincadeira inocente, um comentário perdido aí, um comentário despreocupado, mas não é. Há um desejo de orgulho próprio aqui. Cuidado, o amor cristão não se comporta assim. O amor que você, crente, tem que ter pelos seus irmãos não se comporta dessa maneira.
O apóstolo Paulo também fala que o amor não se ensoberbece. E aqui é algo claro. O amor cristão, a pessoa que ama nos moldes cristãos, o amor cristão não produz a arrogância, o orgulho, ele não promove o ego inflado. A pessoa que ama como um cristão deve amar não é uma pessoa egoísta, não é uma pessoa que pensa só em si em detrimento das outras pessoas. E vejam aqui o ponto que os coríntios chegavam, eles se orgulhavam do próprio pecado. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 4. Eles se orgulhavam do próprio pecado que havia na comunidade deles. Olha que ponto que pode chegar o orgulho de alguém. O amor cristão não se comporta assim. O amor cristão é marcado por uma postura humilde, não por um ego inflado, por uma postura tranquila, não por uma postura arrogante, prepotente. Esse é o amor cristão. Como Paulo diz aqui, não se ensoberbece. Paulo também fala que o amor cristão não se conduz inconvenientemente. Eu estou caminhando aqui um pouco rápido para nós esgotarmos isso, mas depois você pode ver com mais calma. Paulo fala que o amor cristão não se conduz inconvenientemente. E a ideia aqui é que o amor não se comporta de modo reprovável. A pessoa, o crente que ama seus irmãos, não se comporta de modo reprovável. E não promove nenhuma ação indevida, imprópria, vergonhosa ou desonrosa. E na prática isso significa que o crente não é desrespeitoso para com seus irmãos. O crente conhece seus limites na tratativa dos seus irmãos. O crente sabe como deve ser o modo correto de tratar cada pessoa. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 5, que Timóteo deveria ter um trato particular para com os mais velhos, deveria ter um trato particular para com as mais velhas, deveria ter um trato particular para com as moças com toda a pureza, para com os rapazes. Há um trato específico que deve ser observado dentro do povo de Deus, para que nós não sejamos inconvenientes, desrespeitosos, impróprios e nos comportemos de modo vergonhoso. Então o crente é alguém que tem esse discernimento. Por quê? Porque o amor cristão não se conduz inconvenientemente. Eu olho para o meu irmão e por amá-lo com amor cristão, eu me comporto, eu ajo do jeito que eu tenho que agir, do jeito que é esperado que eu haja. Até mesmo no modo como nós nos referimos à pessoa. O nosso palavreado expressa isso. Às vezes, nós temos algum contato físico, um abraço, um aperto de mão, alguma coisa. Os irmãos devem estar atentos para que, às vezes, do calor desse amor cristão, nós não nos comportemos de maneira inconveniente, de maneira indevida, de maneira imprópria. Tem muitas pessoas que, às vezes, justificam, olha, é que eu amo muito os meus irmãos. Sei, mas você, senhorzinho, fica abraçando as menininhas novas, né? Ó, o amor que você está falando aí. Eu sei o tipo de amor que você está falando. Esse não é o amor cristão. O amor cristão não se porta de modo inconveniente. Não faz as pessoas ficarem expostas numa situação chata, numa situação indecorosa. Não é assim que o amor cristão se comporta. Até mesmo no caso dos coríntios aqui, relacionado à imoralidade. Pode acontecer de alguém dentro da igreja falar, eu amo tanto os meus irmãos que a minha vida é marcada por imoralidade, o meu relacionamento com eles é marcado por imoralidade, o palavreado imoral, os toques imorais. Isso não é amor cristão. O amor cristão não produz esse tipo de comportamento. Cuidado, o amor cristão não se conduz inconvenientemente. Paulo fala que o amor cristão não procura os seus interesses. E aqui é um sinônimo de altruísmo, o contrário do egoísmo. O amor cristão vê os interesses alheios como superiores aos seus próprios interesses. O crente que ama como deve amar, ele não é indiferente ao que acontece na vida dos seus irmãos. Não, pelo contrário. Ele se envolve ativamente, seja orando, seja atuando, participando da vida dos seus irmãos. Não é um conhecimento impessoal. Não, o crente olha para os interesses dos seus irmãos e participa daquilo, se envolve com aquilo ativamente. Ainda que isso traga um custo muitas vezes para ele. Ainda que não haja um retorno mensurável disso para ele. Muitas vezes o crente dá do seu tempo, dos seus recursos, da sua energia, pelos propósitos alheios, para ajudar os seus irmãos, e ele não deve esperar nada em troca disso. Ele nem vai receber algo em troca disso muitas vezes. Mas ele faz isso por uma disposição de amor cristão. Ele não procura os seus interesses. Paulo fala
1 Coríntios 10, também fala em Filipenses capítulo 2, que o crente não deve buscar apenas o seu próprio interesse, mas também o dos seus irmãos, considerar os outros superiores a si mesmos. Essa é a postura que o amor cristão produz em nós. E o crente também não espera para fazer, não bate o pé para fazer as coisas apenas do seu jeito. Ele não busca apenas os seus interesses, falando, se não for do meu jeito, então eu não quero. Não, ele é alguém que ouve opiniões, ele é alguém que ouve conselhos, ele é alguém atento a isso, porque ele vê os seus irmãos como alvo do amor cristão. Essa é a postura do crente, vai avaliando aí o seu comportamento. O amor cristão também não se exaspera. Outra palavrinha difícil aqui para nós entendermos nas nossas traduções. O fato de Paulo falar isso é que o crente não é alguém facilmente irritável. O crente não é alguém predisposto a ofender-se. O crente não é alguém melindroso. Relacionamento cristão não pode ser marcado por pisar em ovos. Nós vivemos numa época difícil, onde tudo é racismo, onde tudo é ofensa, onde tudo é machismo, tudo é tudo. Você não pode falar que você, pronto, supremacista branco, não sei o que lá. Tá difícil viver no mundo hoje. Mas o que Paulo fala aqui é que o amor cristão ele não tem essa predisposição a ofender-se. O amor cristão não faz com que os relacionamentos dentro da igreja sejam numa granja, que a gente vive pisando em ovo. Não é assim. O relacionamento cristão não é marcado por isso. Por quê? Porque o crente, o fato do crente não se exasperar, o amor cristão não ter essa postura, se expressa no fato de nós relevarmos muita coisa. Poxa, aquela pessoa falou isso, mas eu vou relevar. Acho que ela falou da boca para fora, acho que ela não quis dizer isso, acho que ela não percebeu o que ela falou, vou relevar isso daqui. Ou muitas vezes, aquela expressão mais popular, o crente engole sapo. E é verdade, eu não vou ficar ofendido por qualquer coisinha, o crente não pode ser assim. Essa mentalidade não me toque dos nossos dias, alimentada aí pelo progressismo, pelo esquerdismo, não é compatível com a fé cristã. Se você é um crente e vive ofendidinho por qualquer coisa, você está errado, você não está exercendo o amor cristão. Por quê? Porque o amor cristão não se exaspera, não tem essa predisposição à ofensa, esse milindre todo. Vira homem, cresce, para de ser melindroso. Ame biblicamente. Esse é o amor cristão. É um amor que releva as coisas muitas vezes, que engole sapos e segue a vida. Caminhando aqui para o final, Paulo fala, o amor cristão não se ressente do mal. Isso quer dizer que o amor cristão não abre uma pastinha, o crente não abre uma pastinha e vai arquivando os pecados das pessoas cometidos contra ele. Então, a ideia é que o crente não faz a contabilidade dos pecados cometidos contra ele para um dia puxar a conta, para um dia entregar a conta para a pessoa. Tá aqui, você cometeu esse pecado e está aqui a hora de você me pagar. Não, o crente não se ressente do mal, ele não imputa, ele não aplica esse débito à pessoa que o ofendeu. E isso era especialmente importante lá no contexto de Corinto, onde tinha muita desavença, muito problema ali. O perdão cristão é o que remove essa predisposição que nós temos à mágoa, ao rancor, a esse costume feio e errado de ficar guardando as ofensas numa pastinha. Eu te perdoo, eu pego a ofensa e guardo na pastinha. Só esperar ele cometer algum deslize e eu vou jogar esse pecado na cara dele. Vou fazer a contabilidade do pecado. Não é assim que o crente se comporta. Não é assim que ele age. Paulo também diz que que o amor cristão e, portanto, o crente, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A injustiça aqui pode ser sinônimo de iniquidade, de pecado. E com isso, Paulo está falando que, olha, o cristão não pode negar o compromisso que ele tem com a verdade. O cristão não pode se regozijar, o amor cristão está intimamente ligado à verdade. O cristão está intimamente ligado à verdade. Portanto, não é compatível a ideia do crente ou do amor cristão se alegrar com aquilo que é moralmente errado, com aquilo que é contrário ao caráter de Deus. O verdadeiro amor se entristece e reprova o pecado. Essa ideia abrangente que nós temos visto aí, do amor LGBT, dessa simpatia crescente ao divórcio, essa coisa do ame a todos aí, tá? Essa coisa genérica, banalizada do amor, não entende o compromisso que o amor cristão tem com a verdade.
nós precisamos lembrar que Deus é verdadeiro e amoroso. Nosso Deus é amor e Ele é a própria verdade. Sendo assim, você não consegue tirar, remover, desgrudar uma coisa da outra. O compromisso do amor com a verdade é intrínseco. O amor está ligado à verdade. Dessa maneira, nós como crentes devemos amar os nossos irmãos com um amor que não se alegra com o pecado, que não aprova o pecado, mas que rejeita, que se entristece, que sente o peso, que reprova o pecado e não o incentiva. Então, por isso Paulo fala, o amor não se alegra com a injustiça, aqui talvez como sinônimo de iniquidade, de pecado, mas regozija-se com a verdade de Deus, regozija-se com o padrão de Deus, ou seja, o amor tem um compromisso com a verdade. Quando a verdade é exposta, o amor se alegra. Quando a verdade está na vitrine, o amor aflora, se alegra, se evidencia. Mas quando a verdade é atacada, eu não posso exercer o amor ali. Não tem como. Paulo fala, por fim, que o amor tudo sofre. E aqui talvez seja a ideia da pessoa perceber algo desagradável, mas ela cobrir esse algo desagradável em outra pessoa, algo que cria alguma antipatia, alguma indisposição. E o tudo sofre aqui talvez seja a ideia de cobrir essa indisposição, essa antipatia, esse elemento indisposto, esse elemento desagradável, para que o relacionamento cristão possa seguir adiante. E talvez no contexto dos coríntios, isso significaria até mesmo levar prejuízo, como nós já estudamos em outras ocasiões aqui. Havia brigas judiciais ali. E talvez os coríntios precisavam assumir esse prejuízo, cobrir essa predisposição aí, essa indiferença, cobrir essa disputa, cobrir esse problema ali que eles tinham, essa indisposição que eles tinham com outra pessoa que tornava o relacionamento desagradável. Talvez eles precisassem sofrer no sentido de, olha, eu vou relevar isso aqui, para que a gente possa seguir adiante. O amor tudo sofre, o amor permite, nos habilita a fazer esse tipo de coisa. O amor cristão tudo crê. Veja, não significa que o amor cristão é bobo, ok? Ou ingênuo, como muitas pessoas pensam. Mas significa, quando o texto fala que o amor tudo crê, significa que o amor cristão está disposto a conceder o benefício da dúvida. Significa não pressupor que alguém é culpado antes dessa pessoa se defender, antes dessa pessoa apresentar seus argumentos, antes dessa pessoa poder expor o seu lado, ou mesmo fazer acusações preconceituosas, sem fundamento nenhum. O amor cristão não crê na pessoa como ela sendo boazinha, mas talvez o paralelo que nós possamos fazer aqui é com que no direito se chama de presunção de inocência, ou seja, a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Enquanto ela está sendo avaliada, enquanto ela está sendo ali questionada, então eu não vou já bater o martelo e falar, não, você é culpada. Não, peraí, você está falando que você é inocente? Ok, então você tem aqui a presunção de inocência. Agora você fala, mas como isso se aplica no contexto da igreja de Corinto? Havia uma desconfiança mútua ali. Todo mundo desconfiava de todo mundo. Aí eu não vou confiar nele não. Ele aí, ó, ixi, esse pessoal aí não dá. Aquela pessoa, ixi, não dá para confiar não. Aquele outro ali, ai, não dá para confiar nele. Era uma desconfiança mútua que tornava impossível o convívio na igreja. Não dava. A pessoa não confiava em ninguém. E o crente não pode ser assim. O crente não pode pressupor que todo mundo seja culpado de tudo de mal que acontece. Não, deve haver equilíbrio, deve haver uma predisposição e conceder o benefício da dúvida. Peraí, deixa eu dar uma chance, deixa eu avaliar o que está acontecendo aqui. Paulo diz que o amor tudo espera, e isso não é um otimismo irracional, que ignora a realidade. Mas é a disposição de recusar-se a de pronto ver a desgraça como algo inevitável. É a disposição de esperar o tempo correr. Olha, para isso aqui se resolver, para eu ver se isso aqui vai se resolver, eu preciso esperar um tempo. Então eu vou esperar. Eu vou esperar esse tempo. Tem tudo a ver com longanimidade também. Eu vou esperar isso aqui. O amor cristão ele não é imediatista, ele não desiste facilmente, ele não abre a mão rapidamente das coisas, ele dá tempo para que as coisas possam acontecer, para que as situações possam se concretizar, para que as respostas possam aparecer. Na prática, isso significa não enterrar a pessoa antes dela morrer. Às vezes, na igreja, é preciso que alguma situação leve um tempo para que ela se consolide, para que ela se resolva de vez. E o amor cristão é o que nos habilita a suportar esse tempo de espera. A esperar para que as coisas se concretizem, a poeira baixe, e então nós possamos ver com clareza e ver se a situação se resolveu ou não. Então, o amor cristão tudo espera.
E por fim, o amor tudo suporta. É a persistência de um soldado no meio do campo de batalha, sendo ali, levando tiro de todo lado, sendo bombardeado de todo lado. É o amor cristão que nos dá força para continuar no meio desse campo de batalha que é o relacionamento cristão. No meio do convívio eclesiástico, que é difícil, é pesaroso, muitas vezes haja paciência, é o amor cristão que nos fortalece para que nós possamos continuar, para que nós possamos caminhar e superar as dificuldades do convívio eclesiástico, com vigor, com unidade, com graça, mantendo os nossos vínculos com os nossos irmãos. Se você é uma pessoa que desanima facilmente, se você é uma pessoa que se decepciona mortalmente com todo mundo, aquela pessoa me decepcionou, nossa, eu nunca mais vou ser amigo daquela pessoa, eu nunca mais vou olhar para aquela pessoa do mesmo jeito, eu estou desanimada até a morte, não sei o quê. Avalie a sua postura, porque o amor cristão suporta essas coisas. É só o amor cristão que suporta isso. Talvez você precise olhar para a sua vida e falar, eu realmente preciso ter mais amor cristão. Eu preciso olhar para os meus irmãos como pessoas que também foram amadas por Deus. Eu fui amado por Deus. E esse amor que Deus despejou em mim é o amor que eu devo despejar aos meus irmãos agora. Eu devo suportar algumas coisas como um soldado no meio do campo de batalha. Esse é o amor cristão que nós estudamos em 1 Coríntios capítulo 13. Como é esse amor na sua vida? Esse amor tem sido visto na sua vida? Veja bem, se você não é um crente, você não vai ver esse amor na sua vida. 1 João capítulo 4 diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E em Gálatas capítulo 5, Paulo fala que o amor é um fruto do Espírito, ou seja, é resultado do trabalho, da operação, da atividade do Espírito Santo na vida do crente. Se você ainda não é um crente, se você não tem Jesus como seu Salvador, se você não recebeu esse amor que foi dado na cruz, você não tem como experimentar esse amor de 1 Coríntios 13. Você pode achar esse amor lindo, você pode achar esse amor incrível, você pode achar esse amor quase que utópico. E falar, não é possível viver esse amor. É possível viver esse amor. Como? Crendo em Jesus Cristo como Salvador. Admitindo que nós éramos inimigos de Deus, mas que Deus nos amou tanto ao ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que agora nós possamos desfrutar desse amor de maneira profunda, de maneira intensa, de maneira real. Então, se você ainda não é um crente, você quer esse amor, reconheça que você está longe de Deus e que a ira de Deus está sobre você, mas que Deus amou tanto a raça humana, Deus amou tanto os pecadores, que enviou o seu Filho como uma grande prova de amor, a maior prova de amor ali. E que agora, ao aceitar Jesus como Salvador, crendo que os meus pecados foram pagos ali na cruz, que que meu débito foi pago na cruz, agora então eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, o próprio Deus habita em mim agora. E então o meu coração é uma fonte desse amor. O meu coração transborda esse amor cristão narrado em 1 Coríntios capítulo 13. Fora de Deus você não vai encontrar esse amor. Você não vai encontrar esse amor em clubes, você não vai encontrar esse amor em times de futebol, você não vai encontrar esse amor em relacionamentos, você não vai encontrar esse amor em sua família. A Bíblia é clara, Deus é amor, e fora de Deus você não vai encontrar esse amor. E com isso nós terminamos então o nosso estudo panorâmico de 1 Coríntios, a partir aí dos versículos 13 e 14 do capítulo 16. 5 atitudes corretivas e preventivas para uma vida cristã pessoal e eclesiástica saudável. Vigilância, firmeza doutrinária, maturidade, fortalecimento e amor.